Fala pessoal, tudo bem? Professor Danúzio Neto na área. Vamos lá, mais uma aula aqui de conhecimentos bancários. Hoje nós vamos falar sobre mercado de capitais. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, só me chamar lá no Instagram, @Danúzio Neto. Tô lá disponível para vocês o tempo inteiro. Beleza, gente? Lá no Insta você consegue o link também para participar dos meus canais no YouTube, no Telegram. Eu coloco muito conteúdo nas minhas redes sociais, muita gente aproveita. Muita gente, inclusive, do mercado financeiro, viu? A galera de mercado financeiro aí, de várias instituições, eu prefiro até não citar o nome aqui, porque são realmente várias. A galera me acompanha bastante, porque eu coloco muita coisa ali de geopolítica, atualidades, mercado financeiro. Então isso acaba atraindo, né? Ou pelo menos chamando a atenção de muita gente, porque essas pessoas precisam de informação para tomarem decisões de qualidade. Gente, vamos lá falar de mercado de capitais, né? Então, vou falar aqui rapidamente o que seria esse mercado de capitais e já vou explicar para vocês. Olha só, o mercado de capitais, ou esse capitais, né, a gente pode falar também aí de valores mobiliários, é um dos segmentos do sistema financeiro. E ele é responsável por intermediar negociações entre quem quer captar dinheiro, vou explicar isso para vocês, tá? Quem quer captar dinheiro, como as empresas, e quem quer investir, com pessoas físicas e investidores profissionais. Então vamos parar bem por aqui para eu já explicar para vocês. Então aí está falando o seguinte: o mercado financeiro ele vai intermediar também. O tempo todo a gente está vendo isso, na verdade, né? Sobre instituições bancárias, agora mercado financeiro, sempre falando disso. Uma pessoa que está precisando de dinheiro e outra pessoa que tem dinheiro para investir, para colocar ali, para guardar, para render. Agora muda um pouco quem são essas pessoas. Mas a ideia continua a mesma. Aqui é o seguinte: o que acontece? O que está falando aqui? Traduzindo. É o seguinte: tem uma empresa, imagina aí, você é um grande empresário, digamos que você tem, sei lá, 100 lojas. Você tem 100 lojas. 100, gente, não é que não tem nenhuma, tá? É que você tem 99 mais uma. Então você tem 100 lojas. Vamos imaginar aqui de maquiagem. Então você tem 100 lojas de maquiagem. Só que você quer expandir. Pô, já comecei muito grande, né? Vamos lá, 10. Digamos que você tenha 10 lojas. Aqui vai facilitar um pouco. Então você tem 10 lojas, só que você quer expandir o seu negócio. Você vê o seguinte, pô, as lojas todas estão dando dinheiro, estão dando lucro. Então se eu aumentasse para 50, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Só que o que entra, não dá para aumentar para 50, dá para aumentar para 12. Aí ano que vem eu consigo chegar em 15, em 20. Ou seja, você pode até conseguir aquele seu objetivo, o resultado que você imagina. Só que o dinheiro que entra, você precisa pagar funcionários, você precisa pagar ali a infraestrutura, tem os custos operacionais, um monte de coisa. Então não dá para expandir tão rápido quanto se você tivesse mais dinheiro para investir. Então o que acontece? Uma empresa como essa, uma das opções que ela tem para conseguir recursos é entrar no mercado de capitais. Então ela entra, por exemplo, na Bolsa de Valores. O que é entrar na Bolsa de Valores, né? Vamos chegar lá também. Então vamos lá, vamos supor que ela entre na Bolsa de Valores. Quando entra na Bolsa de Valores, essa empresa vai vender participação dela. Ou seja, digamos que essa empresa valha R$ 1 milhão. Aí ela fala o seguinte: olha, eu vou disponibilizar aqui ações no mercado financeiro equivalentes a 60% da minha empresa. Então eu vou captar esse dinheiro, os investidores vão colocar ali dinheiro, essa empresa vai captar esse dinheiro que as pessoas compraram ali de ação, e com esse dinheiro ela vai conseguir fazer o seu processo de expansão, a modernização do seu parque industrial, a modernização do seu pessoal, a criação ali de um setor de pesquisas, enfim, ela pode então levar adiante aqueles seus planos. Olha só, eu dei um exemplo aqui de uma empresa que capta dinheiro na Bolsa de Valores. Eu já até adiantei aqui o que seria essa Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, olha só, a empresa ela vai disponibilizar ali, sei lá, 60% do seu capital. Ela vai disponibilizar 60% dessas ações para as pessoas comprarem. E quem comprar a ação vai ser dono da empresa,
na proporção daquela ação. Então, se você tem ali uma ação, você é sócio. Só que tem que ver quantas ações representam a empresa como um todo. Pode ser que a empresa como um todo seja representada por 1 milhão de ações. Então, se você tem uma ação, só que a empresa é composta por 1 milhão de ações, você é sócio. Perfeito. Só que a sua voz dentro dessa empresa vai ser muito pequena. Quase nada. Por quê? Porque existem ainda outras ações, né? Vamos ter ali 990.999 ações. Tá certo? E você tem apenas uma. Então, a sua participação é muito pequena, perto de tudo que aquela empresa vale. Tá certo? Mas olha só o que aconteceu aqui. A empresa, a companhia estava precisando de recursos, ela consegue esse recurso do investidor, e aí ela pode, então, fazer os investimentos que ela busca, que tem ali no seu planejamento. Professor, mas e por parte do investidor, o que ele ganha? Ele vai ganhar um rendimento fixo, ele vai ganhar ali, sei lá, juros certinho todo mês. O que vai acontecer com ele? Basicamente, gente, é o seguinte. Essa empresa, ela tem um valor X no mercado. Tá ok? Conforme ela cresce, ela ganha mais clientes, ela tem mais lucro, ela tem mais faturamento, não sei, ela demonstra ali bons resultados. A percepção do mercado, das pessoas em relação a essa empresa é maior. Então essas pessoas, sei lá, digamos que aquela empresa, ela começou a oferecer suas ações a R$10. Digamos que em determinado momento você comprou a ação de uma empresa X por R$10. Você comprou R$10. Lembra lá do caso do Ike Batista? Vamos lá, né? OLX, não sei o que, GX, OMX, não sei, era um monte de X. Porque na fantasia dele, né? Na fantasia não, ali na superstição dele, o X era multiplicação. Bacana, beleza. Então vamos lá, vamos dizer que você comprou alguma empresa X do Ike Batista. Quando o Ike estava na moda, as pessoas falavam, nossa, a empresa dele é muito boa, vai crescer, e ele descobriu petróleo, isso e aquilo. Se você comprou aquela ação por R$10, antes desse boom, e as pessoas começaram a falar muito depois, não sei o que acontece? A percepção do mercado em relação àquele negócio melhorou. Aquelas pessoas começam a achar que aquela ação, que aquela empresa vale mais. Então, o que acontece? Você comprou por R$10, só que não estava o público tão eufórico assim, aí as pessoas começam a oferecer para você R$10 para a sua ação. Isso daí, estou simplificando como funciona o mercado financeiro. Aí você fala o seguinte, não vou vender por 10 não. Eu comprei por 10, quando a empresa nem era tão famosa assim. Agora, ela descobriu novos postos de petróleo, ela está com novos investimentos, tem gente de fora colocando dinheiro, então agora a empresa vale muito mais. O quanto que vocês querem dar? Aí começa, né? A Bolsa de Valores, na verdade, é isso, é como se fosse um leilão. Ou pregão. Leilão que, quando as coisas estão boas, quem quer comprar ação começa a oferecer valores maiores. Quem é mais antigo lembra, né? Aquele pregão, como é que ele funcionava o pregão na Bolsa de Valores? As pessoas ficavam literalmente gritando lá. R$10, eu compro por 12. O outro eu compro por 12,50, eu compro por 13, por 14. E assim ficava aumentando o preço da ação. Por quê? Porque a ação representa uma fração da empresa como um todo. Então, se a empresa apresenta números melhores, se a empresa está sendo melhor vista pelo mercado, a ação valoriza, porque a ação representa uma fração da empresa. Agora o seguinte, né? E realmente as empresas do Ike Batista, ali do conglomerado X, elas foram aumentando de valor, cara, ali com preços bem elevados. Então quem comprou lá embaixo teve um grande lucro. E o lucro é esse, é quando a pessoa compra por um valor e consegue vender a ação por um preço maior. Então, essa é a ideia do acionista. Um acionista, uma pessoa que compra uma ação, ela quer isso.
ela quer comprar a ação num preço barato e vender por um preço alto. Isso daí é a realização. Então, quando a gente fala que comprou barato e vendeu caro, digamos, a gente diz que essa pessoa realizou o lucro. Por que essa palavra realizar, né? Porque é o seguinte, muita gente diz o seguinte, aparece lá na Forbes, não sei, Mark Zuckerberg na crise perdeu 60 bilhões de reais. Gente, perdeu, ou por exemplo, o dono da Tesla, né? O Elon Musk. Ele ganhou 100 bilhões de dólares em, sei lá, 2023. Ganhou 100 bilhões de dólares. Tô chutando aqui números aleatórios, tá? Será que ganhou mesmo ou será que perdeu, num caso ou no outro? Gente, só ganha ou só perde quando vende a ação. Se não vende, não tem a realização. Então é tudo contabilmente. Agora sim, se a pessoa comprou por 10 e vendeu por 8, aí teve prejuízo. Agora, se ela não vendeu, a ação pode estar valendo 8. Só que ela comprou uma ação e continua com uma ação. Então não existe realização, nem de lucro, nem de prejuízo, num caso como esse. Tranquilo? Então vocês já entenderam aqui, né? Mercado de capitais, ou de valores imobiliários, um dos segmentos do sistema financeiro, é responsável por intermediar negociações entre quem quer captar dinheiro, como empresas, e quem quer investir, como pessoas físicas e investidores profissionais. Então, a função principal do mercado de capitais é conectar investidores de empresas que emitem ativos financeiros. As empresas que emitem ativos financeiros. As empresas precisam de dinheiro, né? Como eu falei para vocês. E os investidores buscam lucro. O que o mercado de capitais faz é conectar essas duas partes. Então, a empresa, ela quer conseguir ter uma maior capacidade de investimento e o investidor, ele quer ter lucro. Ele quer investir numa empresa que vai crescer, que vai dar lucro, que vai ter maior faturamento, que vai ter mais clientes, porque assim ele vai... É como se ele fosse dono da empresa. Ele está investindo, ele é dono da empresa, mesmo que seja uma fração muito pequena, mesmo que ele tenha uma participação muito pequena, mas ele é dono da empresa naquela proporção. E a ideia dele é depois vender. Tem outra forma, na verdade existem outras formas de ganhar dinheiro com a ação. A mais conhecida também são os dividendos. Então a empresa vai ter lucro ali, determinado ano, ela pega ali uma parte desse lucro e divide de dividendos. A pessoa... Tem gente, para vocês terem uma ideia, sei lá, comprou uma ação ali em 1994. Comprou uma ação, sei lá, por R$1. Essa pessoa, se ela guardou, se é uma empresa saudável, se é uma empresa ali longeva, provavelmente ela ganhou só de dividendos mais do que ela pagou no preço da ação. Provavelmente o preço da ação foi subindo com o passar do tempo, então é provável que ela... Existe uma possibilidade muito grande de ela ter comprado por R$1. E hoje em dia essa ação vale 15, vale 20, 30 reais. Existe essa possibilidade. E essa pessoa nem precisou vender a ação para ganhar dinheiro. Ela pode ter ganhado ali com dividendos. Então, provavelmente, ela ganhou mais dinheiro com dividendos do que ela gastou lá atrás. Então, olha só. Os ativos, né, mobiliários, eles são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, a gente viu ali as instituições bancárias, por exemplo. Tem muita coisa que acontece, na verdade, no mercado que é fiscalizado pelo Banco Central. Porque a gente viu na aula lá de Sistema Financeiro Nacional que nós temos os órgãos normativos, ou seja, são aqueles que criam as normas, e temos também os órgãos supervisores, que são justamente o Banco Central, por exemplo, assim como a CVM. Então, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai fiscalizar o mercado de capitais. Aí é o seguinte, professor, o que são esses valores mobiliários? Quais tipos ali de investimentos, de títulos, eles fazem parte desse mercado? Aqui eu trouxe uma lista para vocês, que está lá na Lei 10.303. Ações, debêntures, bônus de subscrição,
os cupons, direitos, recibos de subscrição, certificado de desdobramento. É claro que aqui, gente, não vai perguntar tudo isso daqui na prova, né? Porque é uma lista meio relativamente complexa. Mas vocês precisam ler pelo menos essa primeira linha aqui. Essa primeira linha sempre cai. Ações, debêntures e bônus de subscrição. Isso daqui faz parte do mercado de capitais. Nós temos mais embaixo as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento. Ali na última linha, os contratos futuros de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários, outros contratos derivativos. Então, vocês precisam ter uma ideia, tá? Derivativos, opções, mercado futuro. Então, vocês precisam ter uma atenção. E, especialmente, vocês precisam saber o que está excluído expressamente do mercado de capitais. Então, tem aquilo que faz parte e tem aquilo que a lei fala taxativamente. Olha, isso daqui não faz parte do mercado de capitais. O que é? São os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal. Ou seja, títulos da dívida pública. Pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. Não faz parte do mercado de valores mobiliários. E também os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Isso daqui cai em prova. Esta parte aqui sim. O que está excluído taxativamente do mercado de valores mobiliários. Está aqui, ó. Os títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, e os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Então, gente, olha só. Isso daqui cai. Beleza? Isso daqui cai. Olha o que eu falei para vocês. A alternativa aqui apresenta ativos que se encontram expressamente excluídos do mercado de valores mobiliários. Então ele falou, olha só, a primeira aqui, a alternativa A, o que eu falei para vocês, aqui é o que faz parte, gente. Aqui é o que faz parte. Então ele botou coisas aí que fazem parte, né? Debêntures, por exemplo. Então ele botou aqui o que faz parte para ir confundindo o candidato. O que não faz parte taxativamente? Títulos da dívida pública federal, estadual, municipal e os títulos cambiais de responsabilidade de instituições financeiras, exceto as debêntures, alternativa C. Viu só? Gente, e não é só essa a questão. Eu já vi outras que perguntam justamente ali o que não faz parte. Porque a lista do que faz parte é muito grande, né? Então eles vão na exceção. Mas é importante também vocês verem o que faz parte, porque está aqui nas outras alternativas. Gente, vou encerrar este bloco e em seguida a gente continua a nossa aula. Pronto, pessoal. Agora que vocês já sabem o que é o mercado de capitais, o que é o mercado de valores imobiliários, já expliquei aqui bastante o funcionamento, a lógica, nós vamos começar a avançar um pouco mais na nossa matéria. Então, temos aqui, ó, ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Quero que vocês entendam a diferença de uma coisa para outra. Bem, ativo de renda fixa é bem fácil de entender, né? É o investimento no qual o investidor tem maior clareza de quanto poderá receber ao final do período. Então, o que eu falei para vocês? Uma ação, por exemplo. Ação. Você investe, se amanhã, olha só, se a empresa crescer, a sua ação, ela vai aumentar de valor. Se a empresa, sei lá, tiver resultados excelentes, maravilhosos, a sua ação vai subir muito de preço, muito provavelmente. Se acontecer um desastre, na verdade, com a empresa, como aconteceu com um grupo lá do Eike Batista, a sua ação pode valer ali perto de zero, na verdade. Então tem gente que pode ter comprado uma ação que valia R$10 e essa ação depois valia 5 centavos. Olha só o tanto de dinheiro que essa pessoa perdeu se ela investiu ali 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, 100 mil, 200 mil reais. Então, existe ali uma imprevisibilidade muito grande. Vocês acham que uma ação, por exemplo, é um investimento do tipo de renda fixa ou do tipo de renda variável? É do tipo de renda variável, gente.
Então, não é possível saber quanto o dinheiro vai render em determinado momento, né? E, na verdade, a pessoa pode até perder, pois existe maior risco na renda variável. A renda fixa, não. Existe uma previsibilidade maior. É como o próprio nome diz, né? É fixo. Agora é o seguinte, esse fixo, mesmo que é fixo, gente, às vezes a gente não sabe exatamente quanto que vai render. Existe uma previsibilidade maior. Por quê? Existe a renda fixa pré-fixada e existe a renda fixa pós-fixada. O que é a renda fixa pré-fixada? O investidor sabe exatamente qual será o retorno no fim da aplicação. Por exemplo, 6% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano. A pessoa já sabe. Olha só, é pré-fixado. Agora, o pós-fixado não. Mesmo sendo fixo, a pessoa não sabe porque é atrelado a outro índice da economia. Então, vai depender de como esse outro índice vai se comportar. Então, a gente já sabe aqui que é uma renda fixa, pré-fixada ou pós-fixada, e já sabemos também que é uma renda variável. Aqui eu coloquei exemplos de renda fixa, títulos do Tesouro Direto, CDBs, bastante aqui variado, né? E temos também exemplos aqui de renda variável, caso das ações, dos fundos imobiliários, fundos de investimento, opções, mercado de futuro, notas comerciais, commercial papers. Então, é bastante variado. Aqui nós temos os participantes do mercado de capitais. Eu já até expliquei para vocês. Aqui vai ser agora meio que uma revisão, na verdade. Olha só, nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão estatal responsável por regular e fiscalizar o mercado de capitais. Nós temos as empresas que emitem ativos para serem negociados e captar recursos. Nós temos as bolsas de valores, onde a maior parte dos ativos do mercado de capitais são negociados. Nós temos as corretoras de valores, que são as instituições que conectam os investidores à bolsa de valores. É o seguinte, para explicar o papel dessas corretoras. Você tem lá a empresa, você abriu o capital. O que é abrir o capital? É disponibilizar essas ações para o público em geral. Então você abriu o capital da sua empresa, mas o investidor, ele não vai comprar a ação diretamente de você. Ele não, vamos lá, digamos que a sua empresa seja a Bitoquinha S.A. Abri aqui o capital da empresa Bitoquinha S.A. O investidor, ele não vai bater na sua porta. Ô, Bitoquinha S.A., eu quero 3 ações aí, por favor. Quentinha, tá? Aí você vai lá, pega as ações, entrega para a pessoa e fala, passa lá no caixa para você receber. Aí você passa lá no caixa, paga as 3 ações e leva para sua casa. Não é assim que funciona. Então existe outra instituição ali no meio, que são as corretoras, tá certo? Tem aqui, corretora de valores. Então você precisa ir lá na corretora. Hoje em dia, na verdade, é tudo pela internet, tudo pelo celular, pelo computador que você faz isso. Mas você não vai buscar a empresa onde você quer ação. Você vai na corretora. Aí a corretora, ela vai fazer esse meio de campo. Ela vai ter os papéis de todas as empresas. Ela é que vai, quando era lá na Bolsa de Valores, né? A antiga ali, o pregão, é a corretora que ficava ali no telefone. Era um corretor que ficava ali, olha, eu quero uma ação da Petrobras, não sei o que. O cara falava assim, eu vendo por R$10. Aí quando estava em queda, o outro falava assim, eu vendo por R$9,80, eu vendo por R$9,70, vendo por R$9,50. Aí o cara ficava só esperando os outros se matarem, né? Quando ficava no menor valor, ele ia lá e arrematava. Certo? Então, quem vai fazer esse meio de campo, de buscar ali o melhor preço para você, para vender e para comprar, são as corretoras. A corretora, sim, é que vai comprar aquela ação e que vai fazer essa operação para você. E vai depois falar, olha, você tem 5 ações. Então, foi a corretora que permitiu isso. Então, a corretora, olha só, instituições que conectam os investidores à Bolsa de Valores. Nós temos os bancos e outras instituições financeiras que ajudam a viabilizar as operações do mercado de capitais. Então, quando uma empresa,
vai abrir o capital, tem muitas instituições envolvidas, inclusive bancos. Talvez seja, na verdade, a instituição mais importante, tirando a própria empresa lá que vai abrir o capital. Então, temos ali bancos que vão dar esse suporte nessa operação e que vão fazer parte de todo esse processo de abertura de capital. Então, os bancos e outras instituições financeiras são muito importantes também neste mercado. Galera, agora a gente entra aqui no mercado primário e mercado secundário. Então, o que acontece? Olha só, o que eu falei para vocês. A empresa, ela abriu o capital. Então, ela tá colocando dinheiro ali no bolso. Ela está colocando dinheiro no bolso. Só que, o que aconteceu? Você, pessoa física, você passou a ser o possuidor daquela ação. Então, quando você revender, o que eu disse, né? O investidor, ele compra, sei lá, uma ação por R$10, esperando vender por um preço maior. Por 12, por 15, 20, 30, 40, 50, R$100. Não tem limite, gente, no mercado ali de ações. Nem para cima, nem para baixo. A empresa pode quebrar, pode ter ali resultados ruins, e aquele investidor comprou um papel, né, uma ação por R$10, ele pode vender de repente por 5. Olha o tamanho do prejuízo. 5 centavos. Pode acontecer. 50 centavos. Certo? Não teve gente ali que comprou a ação Magazine Luiza caríssimo, né? 50, 60 reais. E a ação chegou ali a 2 e pouco. Então imagina quem colocou 60 reais numa ação Magazine Luiza e vendeu por 3 reais. Olha o tamanho do prejuízo. Cada ação. Às vezes a pessoa colocou ali R$2.000, 5.000, 6.000 reais, 20, 30, 50, 100. Imagina o tanto que isso se transformou. Se cada uma ação, sei lá, tô chutando aqui o valor, mas foi mais ou menos isso, tá? Valia 60 e passou a valer depois R$3. Olha o tamanho da desvalorização. Negócio assim é gigantesco, né? Absurdo. Então, não há limite nem para ganho e nem para perdas. Beleza. Então, olha só. Você comprou a ação. Quando a empresa abre o capital, é chamado de IPO, que é a oferta inicial pública, a oferta pública inicial, quem está levando o dinheiro é a empresa. Então, vamos lá. A empresa lá, vou dar um exemplo aqui do meu estado. Mateus, Grupo Mateus. Então, Supermercados Mateus, Grupo Mateus, lá do Maranhão, tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Quando teve a oferta pública inicial, quando o investidor comprava uma ação, esse dinheiro ia diretamente para o Mateus, né? Diretamente, entre aspas, já que tem ali corretora, tem banco, então tem ali um meio de campo, né, que funciona. Mas assim, simplificadamente, esse dinheiro, pelo menos parte dele, vai para o Mateus diretamente, para a empresa que lançou aquelas ações. Agora é o seguinte, eu comprei. Vamos supor que eu comprei aquela ação do Mateus por R$10. Aí a empresa, vamos supor, tá? Não estou acompanhando essa empresa, não sei como é que foi, a performance dela. Não conheço. Então, digamos que a empresa começou ali a mostrar resultados que não estavam como eu esperava, nem como outros investidores esperavam. E o valor do papel, ou seja, da ação, começou a cair. Então, eu paguei 10, só que depois de um ano, o meu papel está valendo R$6. Vamos supor esse cenário. Totalmente possível. Então, o que acontece? Digamos que eu vou vender a ação. Então, eu vou realizar um prejuízo, vendi, não tenho mais interesse naquele papel, ele está me ocupando, ele está me prendendo de ganhar dinheiro em outras oportunidades. É melhor eu juntar aqui os cacos e investir em outra empresa que eu acredito mais. Um caso hipotético, tá? Quando eu vender minha ação por R$6, esse dinheiro vai para o Mateus também? Não, não vai mais. Então, o Mateus, ele recebeu na oferta inicial. Quem vai receber os R$6 sou eu.
e a corretora que está fazendo ali o meio de campo. Então, ela vai ser remunerada de alguma forma. Mas quem tem a parte... Eu não virei sócio, gente. Eu não virei sócio. Quem compra ação não vira sócio. Então, eu estou vendendo a minha parte do negócio. Estou vendendo a minha parte da empresa. Então, eu vendo, digamos que por R$6, realizei um prejuízo, porque eu comprei por 10, então prejuízo de R$4. Aquele dinheiro, 6, o novo investidor que vai estar pagando, né? Aquela pessoa que vai comprar por 6, acreditando que depois vai valer 8, 10, 12, enfim. Aquela pessoa vai pagar o dinheiro, aquele dinheiro vem para mim. Por quê? Porque eu era o sócio da empresa. Aquela ação era minha, aquela parte da empresa era minha. Então, eu vou dar ação para essa pessoa vai me dar o dinheiro. Beleza? Olha só, quando tem a oferta pública inicial, quando o Matheus botou o dinheiro, estávamos falando de mercado primário. No mercado primário, são comercializadas as ações emitidas na oferta pública inicial da companhia, o IPO. Ou em ofertas subsequentes, follow-on. Então, o que acontece? A empresa, depois, ela pode oferecer mais ações. Porque quando ela abre o capital, a empresa, ela também é dona de parte das ações. Ela pode colocar depois outras ações no mercado. Digamos que inicialmente eu coloquei no mercado só 40% das ações da empresa e eu fiquei com 60%. Eu sou dono da empresa. Ou eu, a empresa, fiquei com 60%. Lá na frente eu posso colocar mais 10% para arrecadar mais dinheiro. Digamos que as ações que eram 10 passaram a valer 50%. Será que não é interessante a empresa vender mais de 10%? Talvez seja, para arrecadar mais dinheiro. Então isso daí é o follow-on. Então temos a oferta inicial, né? A oferta pública inicial. Pode ter outras ofertas subsequentes. E isso daí o negócio vai para a empresa. Agora é o seguinte. Depois que as ações foram comercializadas em IPO, só é possível comprar ou vender esses papéis no mercado secundário, que é responsável por fazer a negociação entre investidores. Então, tem um outro investidor ali e ele quer comprar de mim, que sou outro investidor. Então, a gente faz negócios entre investidores. A empresa está aqui, ela não recebe mais. Por quê? Ela já recebeu da minha parte. Eu já comprei a minha parte da empresa. Então, eu já sou dono daquele dali. Então, isso daí, gente, são os mercados primário e secundário. Ações, características e direitos. Temos vários tipos de ações, tá? Vocês já entenderam. Tem ali o capital da empresa. O capital da empresa é dividido em ações. Só que nós temos diferentes tipos de ações, tá? Eu já falei para vocês de dividendos, que são a distribuição em dinheiro dos lucros das empresas aos acionistas. Eu já falamos sobre isso aqui. Agora chegou na parte que eu quero, efetivamente. Os tipos de ações. Ações ordinárias e ações preferenciais. Basicamente é isso que eu quero que vocês aprendam. É isso que cai na prova. Ações. A diferença, né? A prova ela pergunta o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial. Uma ação ordinária, gente, conhecida pela sigla ON, dá direito a voto. Então você acha importante, digamos que você tem muitas ações, você tem dinheiro ali para comprar muitas ações. Você acha importante você votar, você participar da administração da empresa. Então é interessante você ter ações ordinárias. Ações ordinárias, gente, tem direito ao tal negócio ali, um instrumento chamado tag-along. O que isso significa? É uma proteção no caso de alterações no controle da empresa. Então, você comprou a empresa, por exemplo, do Grupo Mateus. Hoje em dia, quem administra o Grupo Mateus é a própria família Mateus. Então, até onde eu saiba, tá? Como eu falei para vocês, não acompanha ali de perto a empresa. Mas vamos supor que é a própria família Mateus quem administra a empresa, o grupo. Digamos que muda a administração. Poxa, peraí, eu comprei a ação acreditando na administração da família Mateus. Eu não conheço esses novos administradores, esses novos controladores.
Então, o que o tag along ele faz, né? Que só tem ali na ação ordinária. Se o bloco de controle empresarial for vendido, os investidores com ações ordinárias poderão vender suas ações por um percentual mínimo em relação ao que foi pago aos acionistas majoritários. Então, os acionistas majoritários pagaram ali um valor. Os outros acionistas que têm ações ordinárias, eles vão ter ali o direito, eles vão poder vender suas ações por um percentual mínimo. A coisa interessante. Já vi questão de prova falando o seguinte. Então, isso daqui vocês viram, né? A tag along ele serve para quê? Para proteger principalmente acionistas minoritários. Aí tá, voltando aqui, o que eu ia comentar com vocês. Eu já vi questão de prova falando ali, o tag along garante o pagamento de 10%, garante o pagamento de 20%. Gente, isso daí vai estar informado em outro lugar. Não existe, o tag along não é um número fechado. Isso daí vai ser discutido entre os acionistas e a empresa. Então pode ser, sei lá, 50%, 60%, 40%, isso daí vai ser negociado. Beleza, vocês já sabem o que é uma ação preferência, uma ação ordinária. Ação ordinária, o interessante aqui é o direito a voto e o direito ao tag along. Agora, o que é uma ação preferencial? A sigla muda, obviamente, PN. Não dão direito a voto em assembleia. Então, se você faz questão do voto, você vai ter que ficar na ordinária. Se você não faz questão do direito a voto, preferencial. Não dá direito ao tag along. Então, outra diferença. E garantem preferência em alguns pagamentos relacionados aos papéis. Por exemplo, os dividendos são pagos preferencialmente aos detentores dessas ações. Beleza? Então, é preferência no pagamento de alguns valores. Tá certo, gente? Então, você já sabe aqui as diferenças principais entre os tipos de ações ordinária e preferencial. Isso cai muito em prova também. Galera, vou encerrar mais esse bloco e em seguida a gente continua a nossa aula. Fala pessoal, vamos continuar nossa aula sobre o mercado de capitais. Já expliquei para vocês muita coisa sobre ações, como é que o mercado funciona. Então esse mercado de ações aqui, vocês já sabem, né? É um mercado muito volátil, as coisas mudam muito de valor, então pode crescer bastante o valor de uma ação, pode diminuir. A gente já conversou sobre tudo isso. Eu coloquei também aqui algumas informações importantes. Alguns conceitos, na verdade, que vocês precisam conhecer. O que é um grupamento, por exemplo? Ação de reduzir a quantidade de ações para elevar o valor de cada ação. Então, você tem ali, sei lá, a empresa diz que vai juntar, cada 3 ações vão valer uma agora. Então, você tem um grupamento. Você juntou, eram 3, agora essas 3 valem uma, são só uma. O que vai acontecer? Se cada uma valia R$10, uma vai valer 10. Simplificadamente é isso. Nós temos o desdobramento, que é o contrário, que é o split. É a ação de aumentar a quantidade de ações, a fim de reduzir o valor de cada ação. Então, digamos que aqui é R$30, uma ação, você fala o seguinte, eu vou dividir por 3 cada ação passa a valer R$10. Você tem o day trade, é a operação de compra e venda de uma mesma ação em um mesmo dia. Então, você compra uma ação, por exemplo, pela manhã, por R$10. Porque você está acompanhando o mercado na Ásia, o mercado dos Estados Unidos, na Europa, sei lá, e aí você tem certeza que aquela empresa, até o final do dia, vai aumentar muito o valor dela. Então você compra ali e naquele mesmo dia você vende, você realiza o lucro no mesmo dia. Acontece. Às vezes, uma ação tem uma valorização de 5% no dia, 10% no mesmo dia. Então pode acabar sendo interessante, né? Mas assim, muita gente fala, né, que day trade é roubada, gente. Eu não estou aqui para sugerir day trade, estou só explicando o que significa. E temos o record date. O que seria isso? É o prazo do momento do pagamento de dividendos sobre ações de empresas, fundos de renda e outras participações financeiras. Então é o seguinte, você tem ali
sei lá, amanhã tem o pagamento de dividendos do Banco do Brasil. Então eu vou comprar ação hoje. Porque aí eu ganho ali um pouquinho de dividendos, aí já bate do valor da ação que eu paguei. É assim que funciona, gente? Não, existe um prazo. Olha, você tem de comprar até este momento para poder receber dividendos daqui a não sei quanto tempo. Tá certo? Então, não é assim bagunçado o negócio também. Vamos lá, gente, mais uma questão aqui. Isso daqui é importante, né? Termos, questões. E olha só o que ela fala. Então, algo aí que a gente já estudou, né? Vocês já estão feras, imagino eu. No que diz respeito às características das ações e das debêntures, bem como ao funcionamento do mercado de capitais, julgue os próximos itens. As ações preferenciais, embora não deem direito a voto ou restringam o exercício desse direito, conferem prioridade na distribuição de dividendos aos seus titulares. Perfeito, alternativa correta. Eu falei para vocês, muita questão pergunta ali a diferença entre os tipos de ações. São questões diretas, são questões ali bem objetivas, que se olham, ou o aluno sabe ou não sabe. Simples assim. Então, vocês já sabem, não tem nenhum bicho de sete cabeças, é exatamente o que a gente já conversou. Agora nós vamos falar sobre debêntures, gente. Agora nós vamos falar sobre debêntures. Bem, vamos lá. Você já sabe o que é uma ação. Uma ação é você ter um pedaço da empresa. Agora vamos supor o seguinte. A empresa Chupetinha, né? Qual era o nome que ele tinha dado lá atrás? Né? Vamos lá, Pitoquinha. Foi Pitoquinha. Então a empresa Pitoquinha, ela não quer vender uma parte dela. Ela não quer que quem compre seja sócio. Ela quer dinheiro do mercado. Mas ela não quer que essas pessoas, que esses investidores, sejam sócios da empresa. Ela não quer isso. Ela está querendo, na verdade, é uma espécie de empréstimo, só que ela sabe que se ela for no banco, ela vai pagar juros elevados. Então ela não quer pagar juros elevados. Ela quer pagar o menor juros possível, né? Os menores juros possíveis. Então, o que ela faz? Ela emite uma debênture. A debênture, gente, é o seguinte. Olha só, a gente já falou de ação, agora a gente está falando de outra coisa. Nós estamos falando de debêntures. O que seriam as debêntures? Eu sou a empresa aqui, Pitoquinha. Então, eu emito debêntures. Eu estou recebendo do investidor uma espécie de empréstimo. Então, é como se ele estivesse me emprestando dinheiro. Para o investidor, é mais interessante do que ele fazer um investimento no banco, porque o banco vai pagar muito pouco, né? Vocês sabem, o banco, para cobrar juros, cobra ali o olho da cara, só que para pagar rendimentos para o investidor, o banco paga pouquinho. Então, uma alternativa para o investidor é investir em debêntures. Ele consegue um valor um pouco maior. E a empresa que está recebendo, que está emitindo debêntures e que vai receber aquele dinheiro, essa empresa vai pagar menos com juros do que se recebesse, né, se ela fosse contratar um empréstimo numa instituição financeira. Vocês entenderam? Então, debênture, diferente da ação, a empresa vai receber dinheiro também, só que é como se fosse um empréstimo. Então, ela vai dar um papel para a pessoa, só que essa pessoa lá na frente vai voltar com esse papel na empresa e falar o seguinte, olha, agora eu quero meu dinheiro corrigido, com juros, com tudo, meu amigo. Aí a empresa vai pagar. Ela resgata a debênture e dá o dinheiro corrigido. Então, sei lá, aquele investidor pagou R$100. Aí lá na debênture diz, olha, daqui a 3 anos você tem direito a R$140. Aí beleza, então negociado. Daqui a 3 anos o investidor volta com a debênture, devolve o papel para a empresa e a empresa paga o dinheiro para ele. É isso, é uma espécie de empréstimo. Então, debênture é um título da dívida, olha só, de dívida, emitido por empresas que oferecem direito de crédito ao investidor. Então, é um crédito que o investidor vai ter com a empresa. Funciona como um empréstimo feito para que as companhias consigam realizar os seus planos. Debêntures são valores mobiliários representativos de crédito de médio e longo prazo que asseguram aos seus detentores direito de crédito contra a companhia emissora.
As debêntures são valores mobiliários que representam a dívida de médio e longo prazo da companhia. Quem detém o título ou assegura o direito de crédito deve ser pago pela empresa emissora. Bem simples, né, gente? Então, eu acredito que não tem dificuldades de entender a diferença de uma ação com uma debênture. E agora, como a gente viu também os tipos de ações, nós vamos ver aqui os tipos não é de investimento, né? Deixa eu ver como é que tá o nome aqui. De remuneração. Então, como é que vai... Lá no começo da aula, a gente viu que tem investimento variável, de renda fixa. De renda fixa pode ser pré-fixado, pós-fixado. E na debênture, professor, como é que funciona? Na debênture é o seguinte: o investidor é remunerado por meio de juros, vocês já sabem, que podem ser pré-fixados. Então, ele já vai saber de antemão, é 6% ao ano, é 7% ao ano, 10%, 12%, 15%, 20%, já vai saber no momento da contratação. Ou pode ser também pós-fixado, a gente já viu isso, né? O que é pós-fixado é quando está atrelado a outro índice, por exemplo, a taxa Selic. Ou então o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, vai estar indexado, vai estar atrelado a outro índice. E esse índice ele tem uma variação ali com o passar do tempo. Então é o pós-fixado. Pode ser pré-fixado, pode ser pós e pode ser um híbrido. Ah, é um pouquinho aqui do pré e um pouquinho do pós. É, sei lá, CDI mais X, Selic mais X. Pode ser assim também. Então isso daí vai ser híbrido. Pode ser pré-fixado, pode ser pós-fixado e pode ser híbrido. As debêntures podem pagar os juros no vencimento ou apresentar cupons semestrais. Nesse caso, o investidor recebe a rentabilidade a cada 6 meses, mantendo o valor principal aplicado. Então ele vai receber aí uma espécie de juros todos os meses. Vamos lá. Mais uma questão. Essa questão agora já começa a falar de debêntures, gente. Então vamos ver aqui se vocês estão entendendo o que são as debêntures, né? Olha só o que diz aqui. Debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo emitidos por sociedades, por ações de capital aberto ou fechado e utilizados para o financiamento de seus projetos. E aí, galera, tá certo ou tá errado? Perfeito. Então não tem aqui o que mexer nessa questão. Ela está perfeita. Riscos da operação. Quais são os riscos aqui? A empresa quebrar. Resumindo, é esse o risco. Ah, vamos lá. Você comprou a debênture de uma empresa. A empresa Pitoquinha. O que aconteceu, gente? Você ganhou um direito de crédito. Ah, daqui a tanto tempo você vai poder receber X daquela empresa. O que você pagou mais juros. Então você tem um crédito àquela empresa. E aquela empresa é como se ela tivesse pegado um empréstimo com você. Isso daí é uma debênture. Ah, tá certo. Então, beleza. Então, daqui a 5 anos, eu vou receber o valor com aquela empresa. Só que com 3 anos, a empresa Pitoquinha, né? Hoje em dia não tem mais amor, gente. Hoje em dia estamos vivendo um mundo frio. Com 3 anos, a empresa Pitoquinha quebrou. E aí, o que acontece? Esse é o risco. Então, esse é o grande risco. Você consegue um valor maior. Você consegue um valor maior do que se você fosse investir no banco, por exemplo, ali no investimento no banco. Só que você tem um risco maior também. E outra coisa, não há proteção do fundo garantidor de crédito. Nós vamos estudar fundo garantidor de crédito na aula sobre garantias. Eu não vou nem me aprofundar nisso daqui, tem uma aula de garantias sobre isso. Funcionamento das debêntures. Bem, todo mundo pode emitir debênture? Não. Então tá aqui, ó. Quem pode emitir debêntures? Sociedades anônimas não financeiras. De capital aberto ou fechado. Só que o público só tem acesso aos títulos emitidos pela de capital aberto, devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Então, quem pode emitir? Sociedades anônimas não financeiras de capital aberto ou fechado. Só que o povão, o público, só consegue acesso às debêntures das empresas de capital aberto. Tranquilo? Professor, mais alguém pode emitir? Mais alguém pode. Sociedade de arrendamento mercantil,
as companhias hipotecárias e o BNDES. Então, aqui são as empresas que podem emitir. Tá certo? Bem, eu já expliquei aqui para vocês tudo isso. Mais uma questão sobre debêntures. Essa daqui, olha só como essas questões... Eu gosto bastante que é o seguinte, né? Elas são muito diretas. Elas são muito diretas. Então, aqui não tem o que ficar filosofando, né, gente? Debêntures podem ser emitidas por bancos múltiplos que tenham carteira de investimento. E aí, gente? Debêntures podem ser emitidas por bancos múltiplos que tenham carteira de investimento. Vamos lá. O que disse lá no comecinho, tem 2 minutos que eu falei para vocês. As debêntures podem ser emitidas por sociedades anônimas não financeiras. Não financeiras. E o que ele está falando aqui? De uma instituição financeira. Não pode. Então, essa questão ela está errada. Temos aqui mais um conceito importante. Underwriting. O que é isso, né? É a operação de distribuição primária de debêntures. Então, é a primeira venda do título após a sua emissão. É chamada de underwriting. A instituição financeira que lança as debêntures no mercado primário é chamada de underwriter. Galera, o que eu falei para vocês, esses valores mobiliários, por exemplo, você é a empresa Pitoquinha. O cara, o investidor, a investidora, não vai bater na sua porta falando assim, ô, empresa Pitoquinha, me dê aí 3 debêntures hoje. Não é assim que acontece. Existe uma corretora aqui no meio de campo. Porque a empresa Pitoquinha, ela está preocupada com seus negócios. Às vezes de venda de pirulito, venda de bombom, de biscoito, de bolacha. Não sei qual é o negócio da empresa Pitoquinha. Mas ela está ocupada ali em fazer dinheiro com as suas operações, com os seus negócios. Ela não tem conhecimento, ela não tem como ficar acompanhando, ficar registrando esse negócio de vender debêntures. O negócio dela é vender, sei lá, pirulito. Não tem tempo, gente, de ficar acompanhando o mercado de debêntures, o mercado financeiro. Então, ela passa para a corretora e a corretora é que vai fazer esse negócio. Quando a corretora lança pela primeira vez, nós temos o quê? O underwriting. E a corretora vai ser chamada de underwriter. No geral, as operações de underwriting são ofertas públicas de título e de títulos de crédito representativos de empréstimo, em particular por meio de subscrição, cuja prática é permitida somente pelo Banco Central do Brasil. Bacen. Então pode aparecer na sua prova também. Bacen ou BCB. Os lançamentos de forma ampla de ações novas no mercado também são chamadas de underwriting. Então, as ações novas também são chamadas assim. Como nenhuma empresa pode vender diretamente suas ações quando é emissão pública, é por meio do underwriting, a subscrição, que é a intermediação de uma instituição financeira. Então, daqui, bastante simples. Nós temos aqui os tipos de subscrição. De melhores esforços. O que seria uma subscrição de melhores esforços? Quando a instituição financeira se compromete a realizar os melhores esforços para a colocação junto ao mercado das sobras do lançamento. A empresa assume os riscos da aceitação ou não das ações lançadas por parte do capital. Por parte do mercado, desculpa. Nós temos a stand-by, que seria underwriting stand-by. Quando a instituição financeira se compromete a colocar as sobras junto ao público em determinado espaço de tempo. Vocês estão percebendo o seguinte? Nós temos aqui palavras-chave que vão fazer você lembrar se é de um tipo, se é de outro. Você fala assim, de determinado período, determinado espaço de tempo, está falando do stand-by. Se estiver falando ali de melhores esforços, não tem nem o que falar melhores esforços. Nós temos aqui o underwriting firme, o straight, que é quando a instituição financeira subscreve integralmente a emissão para revendê-la posteriormente ao público. Nesta opção, a empresa assegura a entrada de recursos, o risco de mercado é do intermediário financeiro. Olha só, nesse tipo aqui. Existem 3 pessoas, não é? Tem a empresa que está emitindo o debênture, tem o investidor e no meio desses dois nós temos a corretora. A corretora pode falar o seguinte, olha,
essas debêntures, você está querendo 12, eu compro todas por R$ 9. Você topa? Então, garante que a empresa vai subscrever todas. Aí, a corretora pode revender por 12 para terceiros. Então, a corretora vai ganhar um tanto também. Por que isso é bom para a empresa que está representando de recursos? Porque garante que todas as debêntures serão vendidas. Essa daí é chamada underwriting straight. Tipos de debêntures. As debêntures são títulos distintos. Então, nós temos vários tipos de debêntures também. Podem trazer vencimento, remuneração, rendimentos, garantias e riscos variados. Por exemplo, a remuneração ao debenturista pode ser feita de acordo com uma ou um conjunto das seguintes formas: juros sobre o capital, participação nos lucros da empresa, convertibilidade em ações. Então, tem vários tipos. Lá no tipo nas ações, quando a gente viu ações, temos dois tipos de ações principais, né? Preferenciais e ordinárias. E as debêntures, professor? Tem tipos diferentes também? Tem. Olha só, vai variar de acordo com a forma de remuneração, que tipo, né? Qual vai ser o arranjo? Juros sobre o capital, participação nos lucros ou vai converter em ações? O que vai ser, né? Então vamos fazer o seguinte, vou encerrar este bloco e em seguida a gente continua a nossa aula. Fala pessoal, vamos continuar a nossa aula Conhecimentos Bancários, Mercado de Capitais. Espero que você esteja aprendendo bastante. O bacana de conhecimentos bancários que são conhecimentos que a gente leva para a vida. Então, muita gente já ouviu falar sobre ações, sobre mercado financeiro, sobre mercado de capitais e não fazia ideia do que essas coisas são de fato. Espero que vocês levem esse conhecimento, antes de tudo, para a vida. Galera, vamos ver agora os tipos de debêntures. Então, a gente viu aqui, ó, os tipos de debêntures, elas vão ser basicamente de acordo com a forma que essa debênture vai remunerar, né? De acordo com os juros sobre o capital que você vai investir, participação nos lucros da empresa, ou a possibilidade de transformar essas debêntures em ações. Então, vamos lá. As espécies de debêntures. Nós temos a debênture simples, é a não conversível. Essa daí é a mais comum. Ela tem rendimento pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, como a gente já viu, com pagamento de juros, conforme a escritura de emissão. O investimento não pode ser convertido em ações da companhia e tem um prazo mínimo de 1 ano. Olha só, debênture simples, não converte em ação no mínimo 1 ano, é o tipo mais comum. Nós temos também as conversíveis. O que seriam as conversíveis? Oferece a possibilidade de o investidor transformar o crédito e receber em ações da companhia. Olha só, o investidor ele pode, eu estou com a debênture aqui, eu quero transformar em ações. Esse crédito que eu tenho contra a empresa, eu quero transformar em ações. No entanto, a escolha em aceitar os papéis em vez do dinheiro é apenas do credor. Quem é o credor? É quem tem o crédito. Então, se você comprou a debênture, pagou pela debênture de determinada empresa, é você que decide isso. Isso daí só é possível nas debêntures conversíveis. Nós temos as permutáveis. Nesse tipo, o investidor pode trocar o título por ações de uma companhia que não seja a própria emissora da dívida. Então, olha só. A gente tem aqui dois tipos de debêntures que podem ser trocadas por ações. Uma são as conversíveis. Você troca pelas ações da empresa. E você tem as permutáveis. Você vai trocar por ações de outra companhia. Então você fala assim, olha, esse crédito eu quero em ações, mas eu não quero da pitoquinha não, tá? A pitoquinha não está precisando de credibilidade. Eu quero em ações da empresa Y, da empresa Z. Então é de outra companhia, tá certo? Essa é a diferença das conversíveis para as permutáveis. Em relação às permutáveis, olha só, no entanto, é preciso observar regras e condições para isso na escritura de emissão do papel. Então, essas regras precisam estar estabelecidas antes.
E temos as debêntures incentivadas. São aquelas com isenção fiscal. Então, o investidor não precisa pagar imposto de renda sobre a rentabilidade. Elas buscam financiar projetos de infraestrutura e, por isso, são emitidas com base na Lei 12.431. Então, precisa estar de acordo com essa lei, gente. Normalmente, o benefício é dado aos títulos para financiamento em segmentos específicos. Então, por exemplo, transmissão de energia, melhoria de rodovia, ferrovias, aeroportos, saneamento básico. Então, não basta ser nesses setores. Precisa estar também de acordo com a lei. Tá certo? A Lei 12.431. Então, precisa ser em algum desses segmentos, precisa estar de acordo com a lei. Isso daí precisa estar explícito, que são as debêntures incentivadas. Então, temos aqui, né, as debêntures simples, as conversíveis, as permutáveis e as incentivadas. Galera, vocês entenderam? Tá fácil até aí? Eu espero que sim. Não são muitos tipos, tá certo? E são fáceis. Olha só, a simples não pode ser convertida em ação. As conversíveis podem ser convertidas em ação da própria empresa que emitiu a debênture. As permutáveis podem ser trocadas por ações de uma outra companhia. E as incentivadas, elas têm isenção fiscal, buscam ali melhorar a infraestrutura do país. Nós temos aqui as garantias das debêntures. Como eu já falei para vocês, nós temos uma aula específica de garantias, tá? Então, eu vou dar aqui uma pincelada para vocês, porque temos uma aula específica sobre garantias. As garantias das debêntures devem estar especificadas na escritura da emissão, podendo ser de espécies diferentes, o que implica diretamente na ordem de recebimento do debenturista. Nós temos a garantia real. Então, uma debênture com garantia real oferece bens da empresa emissora ou de terceiros como garantia de pagamento. Por exemplo, você vai ter direito a um imóvel ou a uma fração de um imóvel da empresa. Se a empresa não pagar, o que é garantia? A garantia, gente, ela funciona quando a empresa não honra aquele compromisso, quando ela não paga. Então, existe esse risco. A empresa não pagou. Chegou no vencimento da debênture, a empresa não honrou, ela não pagou a debênture. O que é que faz? Aí tem de ver qual é a garantia que você tem. Se for uma garantia real, é só oferece bens da empresa. Pode ser um imóvel, pode ser um maquinário, pode ser um automóvel. Caso haja problemas na hora de honrar os pagamentos, os investidores podem recorrer às garantias. Garantia flutuante. Nesse tipo de debênture, o investidor tem a prioridade em relação a outros credores em caso de falência. Por isso, ela também é chamada de garantia com privilégio geral. Caso algumas dívidas sejam pagas, o credor da debênture tem maior chance de ser honrado. Debênture quirografária. O que é essa debênture quirografária? Sem preferência e sem garantia. Comum no Brasil, ela não concede prioridade sobre ativos da empresa. Ou seja, o investidor concorre com os demais credores em caso de falência dessa modalidade. O valor da emissão ele é limitado, gente. Limitado a capital social integralizado da companhia. Então, não tem preferência, não tem garantia. Ele vai participar da fila ali, normalmente, para receber o crédito. Debênture subordinada, sem garantia. Em caso de liquidação da sociedade, a debênture subordinada oferece prioridade de pagamento apenas em relação aos acionistas, no que se refere aos ativos da companhia. Ainda não há limite no valor de emissão. Então, nessa subordinada, tem ali uma preferência apenas em relação aos acionistas. Tá? A prioridade é apenas em relação aos acionistas. O que na debênture quirografária nem isso tem. Então, dá menos garantia ali. Temos aqui uma questão. Tá? Essa questão aí ficou meio bagunçada, né, gente? Do jeito que apareceu aí para vocês. Mas eu acho que ela tá aqui. Pronto, tá mais bonitinha aqui. Do jeito que tá ali, tava feio. Olha só, gente. Então, temos aqui os tipos de debêntures. De acordo com a garantia. Um negócio que cai em prova também, né? Então, não tem jeito. A gente coloca aqui para vocês no material o que cai em prova, gente. Eu não fico aqui enfeitando, né?
Vocês estão observando, ó, tudo que tem aqui no material cai na prova. Então, estudem esse material com afinco, com dedicação. E aqui fala o seguinte: as garantias das debêntures devem estar especificadas na escritura de emissão, podendo ser de espécies diferentes, o que implica diretamente na ordem de recebimento. Então, sim. Ó, se você tiver uma garantia real, vai ser uma ordem para receber. Se for uma garantia flutuante, é outra. Se for uma debênture quirografária, é outra. Se for uma debênture subordinada, é outra. Então, muda aqui a ordem que você vai receber. A debênture comum, que não oferece nenhum tipo de garantia, é a B, quirografária, gente. Então, essa daqui. Porque a subordinada ainda oferece em relação aos acionistas. A quirografária não, coitado. O cara aqui não tem nada. Companhias abertas e companhias fechadas. Então, vamos lá. O que seria uma companhia aberta e companhia fechada? Eu já até utilizei essa expressão com vocês aqui hoje. Então, companhia aberta é aquela que você pode comprar as ações. Você, pessoa física, sem conhecidos no mercado financeiro. Você, pessoa comum. Eu quero comprar a empresa X, a ação da empresa Y. Aí você vai lá, sem precisar de favor, sem ninguém. Você tem o dinheiro, por exemplo, a ação da Oi. Menos de R$1. Menos de R$1 a ação da Oi. Então você vai lá, olha, eu quero uma ação da Oi. Vai lá com o seu R$1, toma, dono da Oi. Show, hein? O que acontece? É uma companhia aberta. Você vai lá e compra. Dono da Oi. Agora vamos lá. A Van. Gente, eu nem sei se a Van é capital aberto ou se é capital fechado, tá? Mas vamos pensar aqui uma empresa aí. Uma empresa que tem na sua cidade. Uma empresa X que tem na sua cidade, tá? Eu vou falar aqui deixa eu ver uma empresa conhecida e que não tem capital. Tem várias, tá, gente? Tem várias empresas que são conhecidas. O SBT. O SBT, se não estou enganado, é uma empresa de capital fechado. Posso estar errado, tá? Depois posso até pesquisar aqui. Vamos supor que é o que eu acredito, o SBT não está listado na Bolsa de Valores. Então o SBT não está listado na Bolsa de Valores. Aí você quer comprar uma ação do SBT. Você pode chegar e... Silvio Santos, tá aqui, ó, R$1. Toma, dono do SBT. Pode fazer isso? Não pode. Por quê? Capital fechado. Você pode ser dono do SBT de uma fração? Pode ser dono de uma ação? Pode. Mas você precisa negociar diretamente com a empresa. Aí você tem que sentar lá com o Silvio Santos. Ó, Silvio Santos, eu gosto muito de vocês. Eu tenho aqui, sei lá, R$10.000 eu quero investir no SBT. Eu posso comprar aí 0,0001% da empresa? Aí vai dizer sim ou não. Porque aí tá na mão dele. É capital fechado. Não é negociado em Bolsa de Valores. Agora, em Bolsa de Valores, não. Você chegar com o valor, vai lá na corretora, morreu. Você vira sócio imediatamente. Então, as companhias abertas são as sociedades anônimas que negociam valores imobiliários em Bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado. Então, estão sujeitos a regras e fiscalização adicional. E as companhias fechadas? São as sociedades anônimas que não podem oferecer suas ações ou outros valores imobiliários livremente. Então, é só, não oferecem suas ações ou valores imobiliários livremente. Assim, caracterizam-se por terem concentração do capital na mão de poucos acionistas. Então, olha só, o SBT, conhecido como a TV do Silvio Santos, né? Mas talvez ele não seja o único investidor. Muito provavelmente ele não é o único investidor. Tem outros sócios. Tem outras pessoas que aportaram dinheiro ali. Mas são poucos. É diferente, por exemplo, de uma ação que está listada em Bolsa de Valores. São muitos acionistas. Por isso até que tem uma fiscalização adicional às bolsas, às companhias abertas. Porque você às vezes coloca ali seu pobre dinheirinho, seu dinheirinho suado, que foi conquistado com muita luta. Você vai lá e investe. Para você não ficar na mão dos grandes investidores, existe uma proteção adicional por parte da CVM. Então precisa ali de mais cuidados, de mais documentação por parte da empresa, ela precisa ser mais transparente. Agora, a empresa de capital fechado não. Ela não precisa passar por muita coisa. Por quê? Ela tem poucos sócios.
Então, eles ali se conhecem, eles participam mais do dia a dia da empresa, então as coisas ficam mais fáceis de serem acompanhadas por essas pessoas. Eu coloquei aqui, inclusive, essas diferenças, muito interessantes vocês acompanharem. Eu coloquei aqui também para vocês o que é uma oferta pública de aquisição de ações, chamada de OPA. Então, caso uma companhia aberta deseje cancelar o seu registro na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela deverá fazer uma oferta pública de aquisição de ações. Então, a gente viu uma oferta inicial, né? Uma oferta inicial pública, uma oferta pública inicial, o IPO. Então, quando a empresa quer lançar as suas ações. Agora, quando é o contrário, a empresa, ela vê assim as ações, né? Pô, a empresa, ela vale mais do que está sendo negociada na Bolsa de Valores. Que tal a gente fechar o capital de novo, a gente comprar essas ações que estão baratas? Por quê? A gente sai de toda essa regulação, a gente sai de todas as comprovações, toda a transparência que a gente precisa ter, muita dor de cabeça, muito custo, então a gente fecha o capital de novo e assim a gente volta a ter o controle total, né? Aquele grupo minoritário, aqueles poucos investidores. Então pode acontecer. Como é que eles vão fazer isso? Por meio da OPA. Então eles podem secar, né? Eles podem enxugar, eles podem pegar de volta essas ações que tinham lançado no mercado. Por meio do quê? Da oferta pública de aquisição de ações. Essa liquidação financeira pode ser de compra, quando a proposta é o pagamento em moeda corrente. Pode ser uma proposta de permuta, quando a proposta é o pagamento em valores mobiliários. Então pode acontecer, ó, permuta. Permuta. O que seria? Compra, você vai dar dinheiro. Por exemplo, você tem ação da empresa. A empresa está comprando de volta as ações. Ela vai dar dinheiro para você. Isso daí é a compra. Permuta. Ela vai dar outro valor mobiliário. Então você tem uma ação, a empresa fala o seguinte, ó, eu vou te dar uma debênture. Então você tem uma ação, eu estou fazendo uma OPA, mas eu não vou comprar, eu vou fazer uma permuta. Você tem uma ação, vai me dar essa ação e eu vou te dar uma debênture. Pode ser assim também. Ou pode ser mista, quando a proposta de pagamento parte em dinheiro e parte em valores mobiliários. Pode ser também. Tá? Pode haver ainda uma oferta pública alternativa, em que é dada aos destinatários a escolha da forma de liquidação. Bem, gente, funcionamento do mercado à vista de ações. Mais um tópico, tá? Aqui a gente está, na verdade, já encerrando a nossa parte, a nossa aula de mercado de capitais. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco eu explico para vocês isso e a gente encerra a nossa aula. Fala pessoal, estamos de volta. O último bloco da nossa aula. Passou até rápido, não foi? Eu acho que sim. Então vamos lá. Agora a gente vai ver aqui o funcionamento do mercado à vista de ações. Então, como é que essas ações são negociadas, né? Você, eu tenho certeza, já está com uma visão muito boa do que é o mercado de capitais, mercado de valores mobiliários. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho isso daqui antes de encerrarmos a aula. As negociações de ações no mercado podem ser realizadas de duas formas. À vista, são aquelas em que os negócios são realizados e liquidados à vista. E a prazo, são aquelas realizadas para liquidação em data futura. As operações a prazo podem ser realizadas em 3 diferentes mercados. Então, temos aqui 2 tipos de mercados, basicamente. O à vista e temos o a prazo, gente. Então, esse a prazo é quando a liquidação daquela operação é feita em data futura. Aí temos aqui, né, o mercado a termo, futuro e de opções. São os 3 tipos de mercado das operações a prazo. Tá certo? Então são simples. Tá ok? Vamos lá primeiro aqui para o mercado à vista. Então o mercado à vista é o seguinte. O comprador realiza o pagamento e o vendedor entrega as ações em 2 dias, em D+2. O que é D+2? É o segundo dia útil após a realização do negócio. Então, no mercado à vista, você compra a ação, aí você vai ter aquela ação em D+2, ou seja, aquele dia útil mais 2 dias. Tá certo? Então, o segundo dia útil
após a realização do negócio. Nesse mercado, os preços são formados em pregão em negociações realizadas no sistema eletrônico de negociação da B3. Isso daí ninguém tem dúvida. Isso daí é a operação mais simples. Agora, o mercado a termo. O mercado a termo é quando a operação vai acontecer em uma data futura. Aí nós vamos ter 3 tipos de mercados aqui. Então, no mercado a termo são negociados contratos para compra ou venda de quantidade específica de ações para liquidação em uma data futura, em prazo determinado e a um preço fixado. Isso daí é o mercado a termo, tá certo? Olha só, tem o mercado a termo, mercado futuro e mercado de opções, gente. Não vamos esquecer. Geralmente, os prazos dos contratos a termo podem variar de entre 16 e 999 dias corridos. Nesse mercado, os preços dependem do valor da ação no mercado à vista e da taxa de juros esperado para o período do contrato. Nos negócios a termo, o sistema de compensação e liquidação da bolsa exige um depósito de garantia que pode ser oferecido na forma de cobertura, é o depósito pelo vendedor a termo do ativo objeto de operação, ou margem, que é um valor depositado, conforme regras do sistema de compensação, que procura reduzir os riscos de liquidação da operação. Bem, aqui o que costuma cair em prova, né? Basicamente até aqui, tá, gente? Eu coloquei aqui porque eu quero que vocês cheguem o mais preparados possível. Mas geralmente por aqui, ó, mercado a termo, essas características básicas, que é uma data futura, prazo determinado, preço fixado, já é a questão da prova. E eu quero explicar para vocês também o que é o mercado de balcão. O que é esse mercado de balcão? Então, vocês já sabem ali o que é uma bolsa de valores, né? Mas eu não falei para vocês o que é o mercado de balcão. O mercado de balcão, gente, é o seguinte, ó, muita atenção em tudo que está de azul aqui. É um ambiente em que ocorre a realização de operações que não estão registradas na bolsa de valores. Então, tem operações do mercado de valores mobiliários que não acontecem na bolsa de valores. Professor, então onde é que vai acontecer? No mercado de balcão. Por quê? Antigamente, você sabe o que é o balcão, né? Você chega ali numa padaria, vai ter um balcão onde você vai pedir o pão. Pois é, antigamente, esses valores mobiliários eles eram negociados exatamente assim. Hoje em dia não, como eu falei para vocês, é pelo celular, corretora você tem acesso pelo computador, então as coisas hoje em dia estão mais modernas. Mas lá atrás, você precisava realmente ir no balcão e falar assim, olha, eu quero este valor aqui, eu quero este ativo. Aí ia lá e passava para você. Aí tinha caderno, anotava, os livros ali contábeis, era um negócio bem século XX. O negócio mudou totalmente hoje em dia. O registro das transações nessa modalidade é feito por instituições criadas especificamente para essa finalidade. Assim como existem muitas opções de ativos para investir, existem também vários ambientes de negociação. O mais famoso, vocês sabem, é a Bolsa de Valores. Só que não é o único, né? Então, quando não é negociado na Bolsa de Valores, é negociado no mercado de balcão. Então, o mercado de balcão são esses ambientes de negociação onde são promovidos e facilitadas as transações entre as pessoas que investem. As transações que não acontecem na Bolsa de Valores. Então pode ser, qualquer ambiente. É diferente da Bolsa de Valores, não é negociado dentro da Bolsa de Valores, então é mercado de balcão. Tá certo? Quando não é um, você já sabe que se trata do outro. As principais características do mercado de balcão são inexistência de um espaço físico de negociação, é o que eu falei para vocês. Antes tinha esse espaço físico, agora não tem mais. Então, inexistência de um espaço físico de negociação. Flexibilidade quanto aos registros das transações. Possibilidade de negociação de ativos que não estão habilitados para negociação em bolsa. Então, aqui você pode, de repente, até encontrar uma variedade maior de ativos, né? Você foi lá na bolsa, não se interessou por nada, você busca no mercado de balcão ali outros ativos. Funcionamento do mercado de balcão. O mercado de balcão, vocês já sabem, é um mercado que são negociados títulos e ações fora da bolsa. Quando falamos em mercado de balcão, também conhecidos como over-the-counter, estamos usando um termo que surgiu na época em que os ativos eram comprados e vendidos em balcões, né?
As corretoras de valores, assim como as distribuidoras, são instituições habilitadas a intermediar as transações no mercado de valores imobiliários. Então, não é na bolsa de valores. Mas quem é que vai comprar e vender? É aquela mesma instituição que faz a intermediação ali com os papéis da bolsa. São as corretoras, gente. São as corretoras ou distribuidoras de valores. Essas são as empresas onde você vai encontrar esses ativos que estão disponíveis nos mercados de balcão. Operações com ouro. Então, ouro, né? O que seria o ouro financeiro? Então, é outro tipo de investimento. Nós temos, assim, vários tipos de investimentos no mercado brasileiro. Nós temos o mercado cambial, então você pode comprar e vender moedas estrangeiras. Você pode ganhar dinheiro com ações, você pode ganhar dinheiro com debêntures, você pode ganhar dinheiro ali com certificados bancários, você pode ganhar dinheiro com uma série de investimentos. E um deles é o ouro. Por que o ouro? Porque o ouro ele é aceito universalmente. Então, em todo o planeta, em todo o globo, as pessoas têm ali um determinado valor para o ouro. Ele é uma commodity. Então, em qualquer lugar que você chegar, as pessoas vão saber que aquilo é ouro. E vai existir um preço mais ou menos padronizado em todo o mundo. E aí acontece a mesma coisa que pode acontecer com a ação, como eu tinha explicado para vocês. Em que sentido de aumentar o preço ou diminuir no mercado. Então, você pode comprar ouro hoje, e ele está valendo, sei lá, ali R$100, e daqui a 5 anos ele está valendo 1.000. Ou está valendo menos também, porque é um ativo variável. Assim como é o câmbio, ele é variável também, as ações são variáveis, o ouro ele também é variável. Então não existe ali uma taxa fixa. Eu vou comprar ouro para receber 10% ao ano. Não é assim que funciona. Tá certo? Gente, eu vou ficar por aqui. Essa aula foi nossa aula de mercado de capitais. Espero que você tenha aprendido bastante. Sempre leia o PDF, se possível, mais de uma vez. O PDF tem tudo que a gente comentou aqui, só que é o seguinte, a prova ela é de ler, gente. A prova não é de assistir. Vocês precisam se acostumar em ter o material escrito. Tudo bem? Desejo a você muito sucesso, bons estudos. Estou sempre disponível nas minhas redes sociais. Pode me chamar lá no @danuzioneto, DANUZIO. Então, estou lá disponível para vocês. E qualquer coisa, estou totalmente à disposição. Bons estudos, sucesso e até mais.